ainda tem uma questão no meio desse discurso de falta de Deus e que hoje em dia tem sido cada vez mais complexo na realidade brasileira. Não vou entrar em âmbito em discussão política nem nada, mas existe uma parte da sociedade que usa o nome de Deus de uma maneira muito pesada para defender Sim. conceitos específicos, Que né? muitas vezes não dialogam com Deus. Exatamente. Na Tá. minha opinião, não dialogam com Deus. Não dialogam com Deus. Dentro daquilo que ele, pelo menos a síntese de Deus, né? Quer dizer, Exatamente. aquilo que ele representa. Exatamente. Tendo como base o amor universal, né? Então, acho que isso já quebra muito do que é discutido em relação ao âmbito político atual. E esse é um discurso, né, o que você disse, de, pô, isso é falta de Deus, isso tal, talvez se relacione um pouco também. Mas tem um ponto, né, além desse. O outro é que eu vejo nas pessoas da minha faixa etária, nessas novas gerações, né, e tal, na galera mais jovem de idade, um distanciamento. Eu acho que, assim, de certa maneira, talvez sempre tenha existido, né? Pela fase da vida, às vezes o jovem ele quer viver outras coisas. Quase que cíclico, né? Mas eu acho que também a vida e a rotina que a gente estava falando também nos distancia. Também nos distancia da prática da espiritualidade, seja ela em qual doutrina for, né? Só que o que eu vejo, unindo também essas duas realidades, é que muitas vezes a Deus, né, aparece, as pessoas buscam, elas ligam essa chavinha, assim, esse olhar quando elas precisam, quando elas estão no aperto. Um parente morreu, alguém que você tinha um laço muito próximo e você não tá sabendo lidar bem com aquilo, você vai buscar um refúgio na espiritualidade. Aconteceu alguma coisa muito pesada, uma doença na sua vida ou na vida de algum familiar, você vai buscar. É meio que quando a coisa aperta, você corre pra mãe, né? Assim a gente pode dizer. Eu vejo muito isso. O distanciamento, ele agrava essa situação de que você só aparece, você só olha para aquilo quando você precisa pedir algo, né? A relação que eu observo muito forte, que de uma maneira generalista as pessoas têm com Deus, é na hora de pedir. Você faz uma oração e aí logo em seguida você lança lá, então, mas eu queria muito, não sei o que lá. Na minha opinião, aí você já tá em um princípio errado, né? Assim, da sua prática. Isso, em algum momento, também pode te desiludir e te afastar do mínimo que você faz de orar e de ter essa rotina. Porque você pede uma coisa e aquela coisa não acontece, às vezes, porque, meu amigo, são outras causas, outras questões. Não é isso, né? E, de certa maneira, eu acho que a superficialidade de como a sociedade hoje em dia ela trata todo tipo de tema, inclusive a religião, faz com que isso aconteça. Porque se é superficial, eu só vou bater o olho e pensar, gosto ou não gosto. Entendeu? Se é superficial, eu só vou falar, acho legal ou não acho. Eu não vou parar pra olhar e tipo, beleza, entender um pouco, pensar de uma outra forma, refletir sobre aquilo. Então, de fato, talvez isso acontece de práticas ou fenômenos da sociedade que despontam, que são na contramão do que é a espiritualidade, do que a fé diz, é um distanciamento, sim, de Deus. Porém, esse discurso também foi o que eu falei. Eu acho que é meio embaçado, às vezes é deturpado e mal utilizado. Ele pode ser manipulado, né?